na presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Mais um tempinho na palavra, louvado seja Deus. Vou pedir a algum das irmãs para estar tirando as ofertas nessa noite. Louvado seja Deus. Daqui a pouco o nosso pastor Gênesis vai estar trazendo a palavra. Louvado seja Deus aos nossos corações. Cumprimento a igreja na santa e gloriosa paz do Senhor. Amém. Maravilhoso estar aqui na casa do Graças a Deus. adorando a esse Deus que é digno de toda a honra e de toda a glória, né? Ele nos fez para adorá-lo, né? Então vamos adorar esse Deus. Tivemos a manhã, tivemos a tarde e chegou-se a noite, porque o Senhor esteve. Graças a Deus. Porque se Ele não estivesse, né? Nós não estaríamos aqui. Aleluia! Glória a Deus. Eu
funciona, mas estão orando pelos nossos passageiros. Glória a Deus, nós estamos trazendo a palavra. Glória a Deus. Creio que o Senhor vai falar aos nossos corações neste momento. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então, se não acabar o Senhor, amém. Vamos orar para entregar o servo do Senhor, Senhor nosso Deus. Estamos nessa noite, Senhor Jesus, prontos, Senhor Jesus, para ouvir o Teu querer em nossas vidas. Neste momento, Senhor Jesus, eu venho te pedir que o Senhor, através, Senhor Jesus, do Teu servo, venha falar com a Tua igreja. Traz, Senhor Jesus, uma mensagem poderosa para que a Tua igreja, Senhor Jesus, possa entender o Teu querer nesta noite. Eu sei, Senhor Jesus, que o Senhor faz o melhor em nossas vidas e que o Teu servo é só, Senhor Jesus, o instrumento usado por Tua vontade. Cremos, Senhor Jesus, que o Senhor já colocou no coração dele a mensagem, Senhor Jesus, que fará conosco nesta noite. Então, neste momento, Senhor Jesus, usa a vida dele poderosamente para que nós venhamos, Senhor Jesus, entender qual é o Teu querer para nossas vidas neste momento. Muito obrigado, Senhor Jesus, por essa oportunidade de estarmos diante da Tua presença, ouvindo, Senhor Jesus, a Tua palavra. Desde já eu entrego ele em Tuas mãos e eu creio, Senhor Jesus, que nós ouviremos, Senhor Jesus, uma mensagem enviada do céu. Oh Deus, muito obrigado por tudo que tem feito até aqui. Eu agradeço a oportunidade. Amém. A paz do Senhor, irmão. Convido os irmãos a ficarem em pé. Nós vamos ler a palavra de Deus, no capítulo 9 de Isaías, do primeiro versículo até o versículo de número 6. Eu vou ler um verso, quero que os irmãos leiam o seguinte, até terminar. Quero cumprimentar você que está assistindo do seu lado, muito bem-vindo. Hoje é um dia de alegria, nós estamos na semana em que o mundo festeja o nascimento de Jesus, não é? Não foi no dia 25 de dezembro, nem tem nada a ver com essa festança de come, de bebe, de paz. Ele nasceu cumprindo uma profecia de Deus. O próprio Deus profetizou o nascimento de seu filho através de uma mulher. Ele disse assim: da semente da mulher vai nascer um que vai esmagar a cabeça da serpente. Então eu quero ler aqui o capítulo 9, cujo título diz: Advente e o poder do Messias. Eu leio versos, irmão, leio os seguintes, e nós vamos ler, vamos até o 7, o 7 nós vamos ler juntos. Vamos lá. Mas a terra que foi angustiada não será entenebrecida. Ele envelheceu nos primeiros tempos a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos a enobreceu junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia dos gentios. Vocês. O povo que andava em trevas e uma grande luz, tornou que agradava a presença das sombras da morte, resplandeceu a luz. Tu multiplicaste este povo a alegria e aumentaste, todos se alegrarão perante ti, como se alegram na ceifa e como exultam quando se repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo da sua carne, e o cordão do seu ombro, e a vara do seu opressor, como tiras dos dias. Porque toda a armadura daqueles que pelejavam com o ruído e os vestidos que rolavam no sangue serão queimados, servirão de pasto ao fogo. Porque o menino nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Repete, vamos repetir juntos vocês. Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Juntos o 7 também. Do incremento destes principados e da paz não
sobre o trono de Davi e no seu reino, para afirmar e o fortificar em juízo e em justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos para isso. Pode sentar. Jesus nasceu, como havia sido profetizado no capítulo 7 de Isaías, versículo 14. Não é? Como é que está lá em 7,14? Está escrito assim, ó: portanto mesmo o Senhor vos dará um sinal, e eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e o seu nome será Emanuel, que traduzido quer dizer Deus conosco. Deus se fez homem. Deus veio, era uma mensagem, era uma promessa que o Pai fez lá no Éden, quando o homem foi expulso do Éden por causa do pecado. Está lá em Romanos 5,12. Por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, e assim a morte passou a todos os homens. Que dia mais doloroso para uma família, quando tem que sepultar um ente querido seu. É doloroso, é difícil. Até nós que sabemos que aqueles que dormem no Senhor vão para junto do Senhor, mas fica aquela lacuna, aquela dor da separação. Isso veio por causa do pecado, mas aí veio também a promessa junto com essa informação ao homem, porque ele foi expulso da presença de Deus, mas lhes foi prometido que nasceria um que faria tudo mudar. Quando eu leio lá no capítulo deixa eu ver aqui, no capítulo Gálatas, capítulo 4, versículo 4. Pode abrir a sua Bíblia aí, que eu prego dando estudo também, né? Eu disse Gálatas, capítulo 4 e versículo 4. É a promessa que ia se cumprir, não é? Está aqui, capítulo 4 disse, né? Gálatas capítulo 4, versículo 4. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Que adoção maravilhosa, né? Imagine alguém que está sendo criado, vamos dizer assim, em algum lugar que gostaria de ter uma família e não tem. Está lá no orfanato, crescendo lá. Vem as pessoas, escolhe um, escolhe outro, mas tem aquele que fica sempre naquela expectativa: quando será a minha vez? Agora imagine se vem alguém muito rico, muito poderoso, e aquele que estava se sentindo desprezado, ele é escolhido. Eu quero esse menino, eu quero essa menina. Que alegria, vai viver agora no conforto. Foi o que Deus fez conosco, porque está aqui no capítulo de João, no Evangelho de João, no capítulo 1 de João, nós lemos aqui que vai falar também do Senhor, que ninguém gosta do vai falar, não fala, né? De fato fala, é presente. Fala aqui no capítulo 1 do livro do livro de João. Nós lemos assim, eu quero ler só para nossa alegria. Está aqui o escritor João, ele é escritor do 4º Evangelho, não é? De Jesus Cristo, segundo escreveu João. Diz assim: no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, e para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que alumia todo homem que veio ao mundo. Estava no mundo, o
mundo foi feito por Ele e o mundo não o conheceu. Agora vem o 11: veio para o que era seu e os seus não receberam, mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. O Verbo se fez carne, habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Aí quando fala em luz, que ele era a luz que veio iluminar, entendamos que na língua hebraica a palavra trevas quer dizer ignorância, falta de conhecimento. E quando nós lemos aqui no livro de Mateus 4, do verso 15 ao 17, vai repetir o que foi dito lá no texto que lemos de Isaías 9. A terra de Zebulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além de Jordão, a Galileia das nações, Pai. O povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. E que luz foi essa? Aqui no versículo 17. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Aleluia. Estávamos nas trevas, e todos que ainda não aceitaram Jesus, que é esse conhecimento, esse entendimento das coisas de Deus. É isso que na língua hebraica quer dizer luz, conhecimento. Porque a luz chegou e iluminou. As coisas estavam obscuras para nós, nós não conhecíamos Jesus, nós cantávamos da grandeza do Senhor. O mundo foi feito por Ele. Você já imaginaram? Aquele que um dia chamou uma estrela de quinta grandeza, é 1.300.000 vezes maior do que a Terra e o Sol, não é? E com o seu calor dá vida ao planeta. Sem o Sol, essa Terra deixaria de viver ou de existir, porque tudo depende da presença do Sol para dar calor. E nós dependemos da presença de Jesus para estarmos alimentados e firmados, que Ele é o Sol da justiça. Nós não somos luz própria. Eu comparo a nós cristãos como a lua. A lua não tem luz própria. Ela recebe a luz do Sol e vai refletir a luz do Sol, iluminando as nossas noites. Para quem já andou lá pela Bahia, lá pelo interior, para aquele lugar do Nordeste, onde à noite você vê o céu estrelado. Quando tem lua, dá para se andar sem nem precisar de uma luminária, de uma lanterna, porque fica tudo muito claro. Ali a gente vê a importância da lua. Só tem um detalhe: por que a lua tem 4 estações? Uma das estações é quando ela passa pelo processo em que ela perde o seu poder, não é? de transmitir a luz. Se nós não temos luz própria, a nossa luz, nós refletimos a luz de Cristo. Quer dizer o quê? Nós refletimos o conhecimento do Senhor através, primeiro, da nossa vida, segundo, do nosso testemunho, porque a nossa vida também reflete o conhecimento de Deus pelo porte que temos e como nós vivemos. Então, diz que quando tem o eclipse da lua, vocês sabem o que é o eclipse da lua? É quando o Sol e a Lua, o globo terrestre fica entre o Sol e a Lua. O que acontece? Quando o globo terrestre fica entre o Sol e a Lua, dá-se o eclipse, não é? E eu quero dizer para vocês que nós, os cristãos, também passamos pelo eclipse. Quando o mundo toma conta de nós, não é? O mundo então ele começa a tirar o brilho que nós refletimos do Senhor. Que dê alegria, que dê o gozo, que dê o desejo de testemunhar. Nós estamos tendo mais prazer nas coisas mundanas do que nas coisas de Deus. E aí você está o crente, você pode chamar o crente que está no eclipse. Meu irmão, você não está indo na igreja, você não está cantando. Se vai na igreja, repara tudo e todos. Se entrou triste, sai triste, porque não dá lugar ao Espírito de Deus que quer trabalhar. Você pode vir triste, você pode vir problemático, mas você entrou na casa de Deus, Ele está aqui para mudar esse quadro da tua vida. É só você abrir o coração e dizer: Senhor, esse aqui, eu vim me alimentar da tua palavra, eu vim te louvar, eu vim receber
tenha mais prazer nas coisas mundanas. Sabe por quê? Porque essa luz está raiada nas nossas vidas. Aonde você estiver, se você estiver com a sua vida ligada com Deus, você vai ver de Deus por onde passar. Jesus diz: vós sois a luz do mundo. Por que vós sois a luz do mundo? Porque você está refletindo a luz do Senhor na sua vida, pela sua vida, que de fato busca o reino de Deus, se envolve com as coisas de Deus. Eu já disse que o reino de Deus está aqui. Nesse momento nós estamos adorando, nós estamos no reino de Deus. Quando você vai entregar um folheto, você vai fazer uma visita, quando você vai fazer um trabalho para Deus, você está no reino de Deus, você está buscando o reino de Deus. Jesus trouxe o reino, não é que ele trouxe o reino de Deus, é isso que ele disse aqui em Mateus. Desde então começou Jesus a pregar e dizer: arrependemos, porque é chegado o reino dos céus. Você não precisa mais estar escravo, como está aqui em Hebreus, no capítulo 2, 14 e 15, que diz assim: visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Nós estávamos, eu era escravo do pecado, mas Jesus me libertou, porque quando eu entreguei a minha vida para Ele veio morar comigo. Ele disse: iremos para eles e faremos nele morada. Ele quer morar na tua vida. Ele quer ser o teu consolo na hora da aflição. Ele quer ser o teu socorro na hora da tua necessidade. Ele quer mostrar que é o teu companheiro. E como diz o Corinho, quem tem Jesus tem tudo. Quem não tem Jesus não tem nada. Ele pode ter todos os recursos que o mundo dá, mas se ele não tem Jesus, ele está vivendo uma vida miserável. Como o Senhor disse para a igreja de Laodiceia: você diz que é rica, você é pobre, miserável e cego. Estão nus, porque eles tinham botado Jesus para fora da vida deles. Sem Jesus, religião não salva, a doutrina não salva. Quem salva é Jesus. Se Jesus estiver na tua vida, Ele vai te ajudar a você caminhar com Ele e ter uma vida de santidade, conforme Ele quer que você tenha. Então, amados, isso nós precisamos entender o porquê deste versículo 6. Porque o menino nos nasceu, Jesus nasceu. Que dia foi? Que ano foi? Muito bem, não temos essa data, mas não importa. O que importa é que ele nasceu. E se ele nasceu, teve um propósito. Porque ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Ele veio por sua causa, por minha causa. Por isso o texto vai apresentá-lo, não é? O que é que diz? O principado está sobre os seus ombros. O que quer dizer esse principado? Todo o poder estava com ele. Ele ordenava o tempo, não é? Ele tinha poder sobre o tempo. Mandava o vento, mandava a tempestade, mandava a fúria do mar, e eles o obedeciam. Mandava as doenças, e as doenças saíam, não é? Chamava os mortos, aqueles que já estavam mortos, como Lázaro, 4 dias, já cheirava mal, o corpo já tinha entrado em decomposição. Mas quando Jesus chamou Lázaro, tudo que estava em decomposição naquele corpo voltou ao normal. Aleluia! Porque o Deus é poderoso para fazer do nada tudo, e nada é impossível para Ele. É esse Deus. Eu acho que nós poderíamos falar mais sobre esse Deus, vendo que o escritor Hebreus fala aqui no capítulo 1 do livro de Hebreus. Esse escritor vai falar sobre o nosso Jesus, este Jesus que nós estamos hoje meditando no seu nascimento. Aqui diz esse texto assim de Hebreus: havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, a nós falamos nestes últimos dias pelo Filho. Que Filho? Diga comigo: Jesus. Vamos entender qual? Que Filho? Jesus. Através de Jesus. Amém, queridos?
a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Você já imaginaram aquele Jesus que nasceu de Maria? Aquele Jesus que cresceu como um menino comum? Não é? Mas era um Deus feito homem. O texto mais claro está em Isaías 7,14. O seu nome será Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Que era Deus que estava ali. Que pena, né? Desprezaram ele como desprezam o Evangelho hoje. Desprezaram ele como desprezam ainda hoje. Aqui diz: por quem também fez o mundo, o qual sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Ele assentou, ele cumpriu a sua missão, subiu, está sentado do lado direito de Deus. Lá em Apocalipse 3:21, ao que vencer, diga comigo, ao que vencer, concederei que se assente ao meu lado, assim como eu venci e me assentei ao lado do meu Pai. Queridos, estão brigando aí, querendo posição. Eu quero sentar do lado de Jesus. Para sentar do lado de Jesus, eu tenho que vencer o pecado, vencer o orgulho, vencer a vaidade, vencer tudo que pode me separar do Senhor e ficar bem juntinho dele. Mas eu quero continuar um pouco mais, feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto eu dou mais excelente nome do que eles, porque a qual os anjos disse jamais: tu és meu filho, hoje te direi. E outra vez: eu lhe serei por pai, e ele lhe será por filho. E quando outra vez introduz no mundo o primogênito, diz: e todos os anjos de Deus o adorem. Aqui estava Jesus humilhado, como está em Filipenses capítulo 2:5, o qual, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas humilhou-se, tomou a forma de servo, e achado na forma de servo, humilhou-se até a morte, e morte de cruz. Pelo que Deus concedeu-lhe o nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus, diga o nome de Jesus, no nome de Jesus, todo joelho se dobre, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda boca confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Toda boca confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o Senhor, mas ele agora deu liberdade ao homem. Ele, esse Deus poderoso, como está aqui no capítulo 44 do livro de Isaías: agora, pois, ouve ao Jacó, servo meu, tu, ó Israel, a quem eu escolhi. Assim diz o Senhor que te criou e te formou desde o ventre, e que te ajudará. Não temas, ó Jacó, servo meu, ó tu, Jesurum, a quem eu escolhi, porque derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Brotarão entre as ervas como o salgueiro junto aos ribeiros das águas. Este dirá: eu sou do Senhor, e aquele se chamará o nome de Jacó, e aquele outro escreverá com a sua mão: eu sou do Senhor, e por sobre o nome tomará o nome de Israel. Você diz assim: assim diz o Senhor, Rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos exércitos: eu sou o primeiro. Olha só, eu sou o primeiro e eu sou o último. No Novo Testamento ele diz: eu sou o Alfa e o Ômega, primeira e última letra do alfabeto grego. Alfa e o Ômega. Ele, irmãos, é tudo em todos. Glória a Deus por isso, né? E fora de mim, diz ele, não há Deus. aleluia. Esse é o Deus
que nós conhecemos. Esse é o Deus que nós servimos, querido. E nós vamos ver o que aconteceu no seu nascimento. Quem fez um levantamento para nós de maneira bem, vamos dizer assim, detalhada, não é? Foi o Dr. Lucas. O Dr. Lucas, ele quis conhecer Jesus, mas ele não esteve nos dias de Jesus. Mas depois ele foi, aqui está no capítulo 1 de Lucas, ele se identifica, olha só como é que ele se apresenta, só para nós lermos depois o capítulo 2, que ele vai falar do nascimento de Jesus. Mas aqui no capítulo 1 de Lucas ele diz assim: tendo, pois, muitos empreendido por ordem a narração dos feitos que entre nós se cumpriram, segundo nos transmitiram os mesmos que os presenciaram, desde o princípio foram ministros da palavra, pareceu-me também a mim conveniente descrever a ti, ó excelentíssimo Teófilo, por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente de tudo desde o princípio. Vocês já notaram que o Evangelho de Lucas é mais rico em informação do que os outros evangelhos? Por que isso? Porque ele foi indagar, ele levantou o caso de Zacarias, como estava lá, e outros assuntos mais muito importantes. Mas eu quero ver quando ele detalha o nascimento de Jesus, porque foi no tempo de Deus. Gálatas 4:4, como é que diz? Mas vindo a plenitude dos tempos. É a hora. Plenitude quer dizer, completou o tempo. Como agora a vida de Jesus também tem um tempo, já está determinado, aleluia, só que está reservado para o Pai. Alguém diz, mas Jesus é Deus, ele já sabe. Eu parto do princípio, irmãos, que eu quero falar o que está escrito, não o que eu penso e o que outros pensam. Entenderam? Porque o que foi escrito para o nosso ensino foi escrito para, pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Há interpretações para isso. Mas eu vou dizer o que Jesus disse: nem o Filho, nem os anjos, somente o Pai que sabe a hora. Com certeza essa hora está chegando. Mas quando será essa hora? Nos dias dos discípulos, João escreve, é a última hora. Se ele estava vivendo a última hora, há 2000 anos atrás, o que nós dizemos? Nós devemos estar vivendo o último segundo, não é isso que a gente pensa? Mas esse segundo será de que tamanho de tempo? No nosso tempo, no nosso calendário ou no nosso horário? Como será? Se um dia para o nosso Deus é como 1000 anos, 1000 anos é como um dia, porque na eternidade o tempo não é contado, lá é eterno. Não é? Lá é eterno. Então o que devemos fazer? Ficar preocupado com a vinda de Jesus? Não. Vamos trabalhar, nos santificar, fazer a obra como está no capítulo 9, versículo 2 de João. Convém que eu faça a obra daquele que me enviou enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém vai poder trabalhar. Mas olha os detalhes aqui do nascimento de Jesus. Aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo mundo se alistasse. Este primeiro alistamento foi feito sendo Cirineu presidente da Síria, e todos iam alistar-se, cada um a sua própria cidade. Subiu também José da Galiléia, da cidade de Nazaré, a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e família de Davi. Vocês estão percebendo como é que Deus trabalha no controle de todas as coisas? Por que esse alistamento? José estava com Maria e Maria estava grávida, então estava na hora de Jesus nascer. Mas a palavra diz que ele ia nascer em Belém, que quer dizer terra do pão. Ia nascer em Belém, e ele não estava em Belém, ele teve que ir para Belém para Jesus nascer, está certo? A fim de alistar-se com Maria, sua mulher, que estava grávida. E aconteceu que estando eles ali, se cumpriram os dias que ela veio dar à luz. Jesus vai nascer. Não importa o lugar, importa quem nasceu, não é? Por isso que eu digo, aonde Jesus está, o lugar é transformado. A irmã Elisete costuma dizer, agora aqui é uma igreja, estamos num lar,
mas agora a igreja está aqui. Igreja somos nós. Aonde nos reunimos, a igreja está ali. Daí a necessidade da reverência, da adoração, do louvor e buscar ver o que Deus tem para nós naquele lugar. E deu à luz seu filho primogênito. Se fala que é o filho primogênito, o que quer dizer falar o primogênito? Primeiro, todos concordam que quer dizer primeiro? Primogênito quer dizer primeiro. Se deu à luz ao filho primogênito, a igreja católica está errada quando dizer que Maria continuou virgem, porque como a mulher virgem teve um primogênito, então ela teria só um filho, não é? E não seria o primogênito dela, mas aqui diz que foi o primogênito, porque ela teve filhos e filhas também. Envolveu o pano, deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou e resplendor, e tiveram grande temor. Vocês já imaginaram como é que foi? Eles estavam ali de madrugada, à noite, estava escura, possivelmente não era o inverno, porque no inverno eles não levavam o gado, ou não levavam o rebanho, então até nisso ali, o 25 de dezembro, se contradiz, porque lá está vivendo o inverno nesse período. E o anjo lhes disse: não temais, pois eis aqui vos trago novas de grande alegria, a qual será para todo o povo, pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. Glória. Vocês já imaginaram? Aquele nascimento era guardado por longos e longos milênios, não é? E agora chegou o dia, chegou a hora, chegou, é a plenitude dos tempos. E este vos será por sinal: achareis o menino envolto em pano e deitado numa manjedoura. Que manjedoura, né? Há um outro erro aqui, que quando alguém faz o presépio, não é? Quando faz o presépio, eles colocam lá um menino, colocam José, colocam Maria e os magos chegando. Mas vocês vão aprender hoje algo que talvez alguns se espantem. Mas vamos lá, eu chego lá. Menino envolto em pano deitado no manjedoura. No mesmo instante, apareceu com um anjo uma multidão dos exércitos celestiais. Você imaginou quantos desses exércitos tinham lá? Como é que seria? Já imaginaram um exército celestial louvando, porque o Emmanuel chegou. Aquele que resolveria o problema no céu e na terra chegou. Olha só, celestial louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra e boa vontade para com os homens. Não é para com os homens de boa vontade, não. Aqui também é outro erro, quando diz boa, ou para os homens de boa vontade. Não existe nenhum homem de boa vontade. É a boa vontade para os homens. É o benefício, é o presente de Deus para a humanidade. E aconteceu que, ausentando-se deles, os anjos para o céu disseram aos pastores uns aos outros: vamos, pois, até Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos fez saber. E foram apressadamente e acharam Maria e José e o menino deitado na manjedoura. E vendo, divulgaram a palavra acerca do menino que lhes fora dito. E todos os que ouviram se maravilharam do que lhes diziam, mas Maria guardava tudo no seu coração. Agora, uma coisa interessante, irmãos, é que nós vemos que no presépio os magos chegaram, não foi assim? Os magos chegaram e fizeram as oferendas ao menino que estava na manjedoura. Mas os magos, quando viram a estrela, eles estavam no Oriente. Vocês sabem quanto tempo foi marcado, o tempo que eles levaram para sair do Oriente e chegar até conhecer Jesus? 2 anos. Digam 2 anos. 2 anos. 2 anos que eles levaram. Por isso é que quando Herodes mandou matar a criança de 2 anos para baixo, porque ele indagou com os magos quando foi que a estrela apareceu. Aí eles contaram: há 2 anos. Porque andar de camelo, vocês aqui nunca andaram de camelo, nem eu. Mas numa estrada daquela época tinha altos e baixos. Era muito tempo. Enquanto eles viram a estrela, eles foram
Herodes queria adorar, Herodes queria matar, não é? Porque era um concorrente. O rei nasceu, que um rei, um concorrente meu, já pode deixar, vai lá, adora, que eu quero também adorar, e volta e me diga. Mas quantos anos? 2 anos. Então esse presépio que você vê enfeitado, tem crente até que pega esse presépio e coloca em casa, olha só, os balos. Aquilo ali é uma mentira. Vocês estão botando uma mentira dentro de casa. Então nós temos que tomar muito cuidado com a festa natalina. Se encante, não se impressione, que há muita fantasia nessa festa natalina. Faça uma coisa, quer festejar o aniversário de Jesus? Faça o que Jesus faria se estivesse no teu lugar. O que ele faria? Essa casa aqui presenciou isso. Eu tive um sonho que eu acalentava no meu coração durante muitos anos. Eu tinha aqui uma tenda de lona. Quem é do tempo da tenda aqui? Deixa eu ver se tem uma mão aí. Oxe, Maria Aparecida, fica aí, Maria. Maria Aparecida estava aqui. E eu disse para a igreja de São Miguel Paulista: eu quero que vocês comprem os produtos natalinos dobrados, que nós vamos fazer um Natal na tenda. Lembra disso? Essa a tenda que cabia 100 pessoas, teve 100 pessoas visitantes. E eu fiz aquilo que eu sonhava, é fazer um Natal de Jesus como ele faria. Como é que ele faria? Ia procurar uma necessidade, ia ajudar quem precisasse. Não era isso que ele faria? Eu realizei meu sonho aqui dentro, não nesse tempo livre que está aqui, numa tenda de lona, mas naquela tenda de lona Deus fez muitos milagres, porque o nosso Deus é o Deus dos milagres. Então creiam e aprendam isso. Vamos tirar as fantasias do Natal e vamos adorar o Senhor sempre. Não é só no dia 25 e dia 24, dizendo, é sempre. Não se encante com essas luzes lindas, eu também admiro, é muito bonita, mas não expressam a verdade do nascimento de Jesus. O que expressa a verdade do nascimento de Jesus é uma vida transformada. Você aceitou Jesus? Jesus entrou na tua vida? Então você pode festejar o nascimento de Jesus, porque Ele nasceu, como disse hoje. Ele salvará o seu povo dos seus pecados. Ele salvará o seu povo dos seus pecados. Ele veio me libertar. Ele veio libertar você. E quando Jesus entra na nossa vida, nós nos transformamos, como está em 2 Coríntios 5,17. Vamos dizer juntos? Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Amém, queridos? Vamos festejar o Natal, não é? Eu vejo aquela frase que hoje canta, Feliz Natal, Feliz Natal. Nós fizemos o Feliz Natal para uma multidão de 100 carentes que entraram na tenda, e nós temos em tudo que o Natal, ou que as comelâncias natalinas, não é pecado você comer as coisas do Natal, não. Mas tome cuidado para que você não entre nesse jogo, não é, vamos dizer assim, mercadológico do Natal. É tudo venda, é tudo Natal, e coisas assim, dê presente, receba presente. Não tem problema não, pode dar presente que eu recebo. Eu sou um pouquinho fraco para dar, mas dou também, não é verdade? Mas a grande verdade é essa: nós vamos festejar o Natal de Jesus todos os dias. Jesus nasceu, e porque Jesus nasceu, o mundo viu uma luz raiar. A luz raiou, e você hoje é o reflexo dessa luz. Então, por onde você for, que Jesus possa ser visto através da luz que você reflete dele. Não deixe que o mundo, veja bem, que o mundo te transforme num crente da, como é que diz? Eclipse da lua, eclipse dos crentes. Há muitos crentes sob o efeito do eclipse que estão, porque o mundo está fazendo separação entre ele e o sol da justiça, que é Jesus. Amém, querido? Um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O nome dele é o quê? Maravilhoso, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Conselheiro.
Não podemos esquecer que Ele sempre tem bons conselhos. Dobra o teu joelho e conversa com Ele, que os bons conselhos virão para você. Para você que está nesses dias, que Deus abençoe a todos. Que boas festas, não seja só no dia 25, mas todos os dias, que a vida do crente está sempre em festa, sempre alegre, porque Jesus nasceu. Amém? Glória a Deus. Porque Jesus Cristo, o dia nós não sabemos, mas todos os dias nós temos que celebrar o nascimento de Cristo Jesus. Amém? Deus abençoe. Que Deus continue falando poderosamente usando o seu servo a nos trazer instrução, né? Ensinamento. E nós saímos daqui nesta noite instruídos pela palavra de Deus. Que Deus abençoe o pastor Gênesis, né? E que nós saímos daqui alegre. Deus abençoe a todos. Convido a nossa diaconisa Mônica para dar os recados nesta noite. Amém? E a diaconisa Sônia também está trazendo uma lembrancinha para os irmãos ali, tá bom? Mas eu creio que tudo é para a honra e a glória do Senhor. Quem veio vai levar a sua bênção. Nós estamos levando a bênção que é a palavra de Deus sobre o nosso coração. E a coisa boa. Salve, irmãos, papai do Senhor Jesus, amém? Lembrando o nosso compromisso da semana, amanhã é quinta-feira, nós temos consagração das 8 às 9. Sexta-feira nós temos nosso culto às 19h30 e sábado não temos nada, não. E domingo nós não haverá culto, porém tem culto na quarta-feira que vem, depois só no dia 3, tá bom? Só isso. Graças a Deus. Se os demais irmãos quiserem congregar, nós vamos ter culto na sede no próximo domingo a partir das 9 da manhã, tanto no dia 24 e no dia 31, tá bom? Então os demais irmãos, será tudo no período da manhã, tá? Aqui não vai haver culto, mas na sede vai ter culto no dia 24 das 9 da manhã e no dia 31 também às 9 da manhã, tá bem? Tá bom? Amanhã nós vamos estar lá na igreja do Jardim Líria, tá bom? Amanhã nós vamos ter um grande trabalho no Líria, a diaconisa missionária Débora vai estar ministrando a palavra e nós vamos fazer um intercâmbio. Amanhã nós vamos estar lá no Miriam e na sexta-feira os irmãos do Miriam vão estar aqui congregando conosco, tá bom? Vai estar aqui conosco pregando aqui na sexta-feira pastor Rodrigo, ele vai lá em Freguesia do Ó, vai estar aqui, eu convidei ele, vai estar aqui sexta-feira trazendo uma palavra para os nossos corações. Convido o não crente, o não evangélico, para estar sexta-feira aqui também conosco, amém? Convido mais uma vez o nosso pastor Gênesis para orar e dar os agradecimentos e dando a bênção ao nosso glória que é em nome do Senhor Jesus, amém? Amém, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos guardar a palavra do Senhor no nosso coração, né? Que é a luz que vem a nós para refletir, é a luz da palavra, não é? É o conhecimento. Quem não vê, quem não sabe é como quem não vê. Você não sabe quanta coisa que nós aprendemos na casa de Deus, né? Você que está nos assistindo também, Deus abençoe, que tudo corra abençoado, que as festas sejam permanentes na sua vida, para festejar o nascimento de Jesus. Amém? Alguém precisa de oração? Deus Senhor. Pai Celeste, obrigado por esta noite, por este culto, onde podemos louvar, meditar na Tua Palavra e lembrar do nascimento do Salvador, que o mundo comemora de maneira errada, mas Jesus nasceu, é uma verdade, e porque Ele nasceu, nós estamos aqui pregando o Seu Evangelho, foi a Sua ordem, ide e pregai o Evangelho a toda criatura, aquele que crê e for batizado será salvo. Abençoe todos os ouvintes que estão não só aqui no nosso salão de cultos, mas também nos seus lares e os que ouvirão depois em outro momento. Nós já entregamos as tuas mãos, e essas mãos erguidas aqui têm um pedido, Pai, e eu quero interceder por cada um, na sua necessidade, pedindo a tua intervenção e a tua ajuda, Pai. Eu oro e já te agradeço, em nome de Jesus, para a glória do Senhor Jesus. Amém
e amém. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja conosco, amados, e com todo o povo de Deus que está na terra. Aquele que acredita, diga amém. Está encerrado, em nome de Jesus.